Olá, vamos para mais 2 dicas de língua portuguesa hoje? Então vamos lá, hoje a gente vai ter a dica 3 e a dica 4. Hoje nós vamos falar de uma expressão. Ela é muito conhecida em vestibulares, em concursos. Essa expressão, ela é conhecida como é que. Essa expressão, na realidade, ela não é genuinamente um verbo. Ela trata-se de uma locução de realce. Então, dentro de uma frase, eu posso usar é, que e construo a frase. Apenas lembrando que ela vai realçar, ela vai expressar uma ideia dentro de uma frase. Se eu tirar essa expressão é que, ela não vai ter nenhum prejuízo no sentido da oração. Ela vai ficar genuinamente com significação lógica. Então, eu posso usar nesta frase aqui. É os banqueiros que acabam lucrando. Só que eu preciso usar essa frase com o verbo no singular. Caso eu deseje tirar a expressão é que, a frase ficaria desta forma: os banqueiros acabam lucrando. Observe que com a expressão é os banqueiros que acabam lucrando ou os banqueiros acabam lucrando, a significação de igualdade é a mesma, ela é lógica. Olha essa frase agora. Nós dois é que sabemos o quanto nos queremos bem. Essa é uma letra de uma canção portuguesa. Agora, olha só como ficaria meio estranho, né? Até que meio ridículo, se eu falasse assim. Só nós dois somos que sabemos o quanto nos queremos bem. Consegue perceber a diferença? Até audível, ela tem uma diferença muito grande. Então, não fica algo muito bom de se ouvir e nem bonito de se escrever. Mas, se eu quiser tirar a expressão é que, a frase ela não perde o sentido, continua com o mesmo sentido e fica dessa forma. Só nós dois sabemos o quanto nos queremos bem. Essas questões de português sempre cai a concordância verbal. E as organizadoras de vestibulares e concurso, elas costumam usar de vez em quando frases desse tipo, tá bom? Então, prestem atenção que o verbo ele não vai para o plural, sempre usado no singular, mesmo que o complemento esteja no plural, porque ela se trata de uma expressão de realce. É só um adorno, vamos dizer assim, frasal. Então, inicialmente, a frase nós poderíamos falar: não colocar jamais são os banqueiros que acabam lucrando, como eu falei, nada de plural no verbo, mas ficaria mais bonito e correto falar é os banqueiros que acabam lucrando ou os banqueiros acabam lucrando, sem a expressão é que. Seguindo aí, na nossa quarta dica de hoje, a gente vai falar sobre algo que a gente usa muito, mas a gente usa falando errado e também escrevendo. É a expressão gostaria de colocar minha opinião. Observe que nunca se colocam opinião. Opinião se expõe, opinião se dão. Então, eu dou a minha opinião, eu exponho a opinião. Eu nunca coloco a minha opinião. Dessa forma, essa locução, ela acontece erroneamente, tanto no falar como no escrever. Agora, se você vai falar num discurso, né, no final de um discurso, você pode falar: vou fazer uma colocação em vez de uma exposição. Tá vendo como difere? Tô usando o verbo fazer. Vou fazer uma colocação. Em vez de falar, vou fazer uma exposição. Ok? Então, quando eu falo gostaria de expor a minha opinião, gostaria de dar a minha opinião, não gostaria de colocar.
Então, o correto a se falar e se escrever quando eu falo de opinião, eu preciso expressar da seguinte forma: gostaria de expor minha opinião ou gostaria de dar a minha opinião, ok? Então, fica aí a nossa quarta dica de hoje e volto depois para dar outras dicas para vocês, tá bom? Cuidado que isso também é uma pegadinha.